No livro de Crônicas, capítulo 20, verso 15, segunda parte. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Graças a Deus. A palavra diz que os filhos de Deus ficam esperando que Deus faça todo o trabalho deles. Isso é uma inércia, isso é uma preguiça, é uma inatividade, uma falta de combate. E olha que nós habitamos num planeta em guerra, está em guerra, mas é guerra lá do Irã? Não, é uma guerra invisível. Pessoas e mais pessoas destruídas, pensamentos, ideias que fogem de toda a racionalidade, de todos os ditames de Deus. Então, há uma guerra invisível. E essa guerra, ela não é nossa, ela é de Deus. Agora, nós estamos no meio dessa guerra, né? Paulo mesmo diz: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira. Então, olha bem, ele fala de combate, né? A palavra fala que a nossa luta não é contra sangue e carne. E fala também que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, há fortalezas que escapam à nossa possibilidade de lutar por nós mesmos, não é? Esse combate, ele deve ser empreendido por aqueles que são de Deus. Nós temos armas espirituais, que elas são poderosas em quem? Em Deus, para destruir as fortalezas. De forma que, aqui nessa passagem, né, a palavra fala que essa peleja não é nossa, ela é de Deus, e que é para nós não temermos. Falou com Josafá. O que aconteceu com Josafá, nos tempos de Josafá? Veio uma grande multidão contra ele, contra Jerusalém. E o que fez ele? Quando ele ficou sabendo que vinha uma grande multidão, o que fez ele? Ele entrou em combate. Porque a oração tem a oração de combate. Olha como ele falou. O que aconteceu? Então Josafá teve medo. Quer dizer, né? Olha bem, se você tem uma situação que você não pode vencer, né? Algo que vai te causar grande dano, né? Você vai temer, né? E se pôs a buscar o Senhor, mas ele não se deu ao medo. Ele não deixou o medo vencê-lo. Ele foi o que? Buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Então, ele foi buscar a Deus. Ele orou a Deus. Ele apresentou razões a Deus. A palavra de quinta-feira, né? Apresentai as vossas razões, né? Quer dizer, temos razões, e nessas razões, ele coloca razões de Deus. Falou assim: essa possessão é do Senhor, esse povo é seu, foi o Senhor, né? Então, o Senhor vai permitir, né, que esse povo venha nos destruir, e que veio lançar nós fora dessa possessão do Senhor. Quer dizer, o povo ali pertence ao Senhor, aquelas cidades pertencem ao Senhor. E então Josafá, ele apresenta a Deus as suas razões. É certo que ele temeu, porque a multidão que vinha contra ele
3 povos aqui se uniram contra, né? E ele disse na oração que, aqui diz aqui que ele, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Qual que é a estratégia daquele que conhece Deus, daquele que serve ao Senhor? Né? Ele tem recursos fora das suas possibilidades, além das suas possibilidades, além daquilo que ele pode fazer. Agora, o que podemos fazer? Nós podemos buscar a Deus, e Deus, ele ouve e ele responde. Mas há uma luta que tem que ser vencida, e as nossas razões, elas têm que ser apresentadas diante de Deus. Como foi dito na pregação de quinta-feira, né? A palavra diz: vinde e arrazoemos. Quer dizer, apresente a Deus as suas razões. E deixa Deus pelejar por você. Você vai trazer Deus para o centro da peleja, para o centro do problema, para o centro da dificuldade. Então, ele faz o arrazoado, ele apresenta razões a Deus, e ele confessa que ele reconhece a impossibilidade de vencer um inimigo muito maior e mais forte. E ele diz que nós não sabemos o que fazer, né? De forma que essa situação acontece com todas as pessoas. Mais dias ou menos dias, as pessoas se deparam com situações que elas não podem resolver pelas suas habilidades, pelas suas forças, pelo seu conhecimento, pelas suas influências, pelas suas riquezas, não é? Então, ele tem que entrar em combate, invocar o nome do Senhor. A palavra diz: invoquei o Senhor e ele me livrou de todos os meus inimigos. Então, como fazemos isso? Né? Na oração, buscando a Deus, uma oração de combate, uma oração de confiança de que Deus vai agir, de que Deus vai responder, de que Deus vai garantir a sua palavra, as suas promessas. E as promessas dele, né? Fala assim: essa peleja não é de vocês, ela é de Deus, né? A palavra diz: aquietai-vos e sabeis que sou Deus. Esse aquietar não ficar parado, né? Embora aqui diz ficai parados, quer dizer, mas olhe, houve uma oração, houve um clamor, houve um pedido, houve uma petição diante de Deus, para pedir o quê? Para julgar esta causa. Então, né, toda a causa que nós temos depende de um julgamento de Deus. Deus há de julgar as causas. Então, apresente as suas razões, né, invoque o nome do Senhor, né, lembre a Deus, se acaso Deus pudesse esquecer, quem Ele é. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. O Senhor me fez filho e o Senhor me fez mais do que vencedor. Agora eu não sei como resolver, eu não sei como ter vitória sobre essa situação. Eu não sei o que fazer, né? Tinha temor no coração de Josafá, mas ao mesmo tempo tinha confiança de que Deus lhe seria favorável. E veio aqui, nessa passagem, a confirmação pelo profeta de que Deus estava na causa.
Porque Josafá apresentou as razões, né? Como Jó falou, eu tenho bem encaminhada a minha causa e sei que serei justificado. Então você encaminha a sua causa, apresenta as suas razões, né? Lembra a Deus quem Ele é, o Todo-Poderoso, e quem é você diante de Deus, e Ele vai entrar na peleja, Ele vai pelejar por nós. Mas isto requer uma ação nossa para provocar, né? Para chamar Deus à peleja. Pessoas ficam com problemas e elas ficam lutando por si mesmas. Mas não deve ser assim. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o seu socorro, aquilo que você precisa, que você necessita, vem do Senhor. Agora, isso requer fé, de que Deus, Ele cumpre a sua palavra, de que Ele ouve a sua petição e que Ele vai julgar a tua causa. Já tenho bem encaminhado a minha causa. Então encaminha a Deus. Sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações, com súplicas e ações de graça. Olha bem como diz a palavra, né? Então Deus não vai fazer nada se não for em resposta à oração. O que você precisa, leva ao Senhor. Eu não posso resolver, eu não sei o que fazer. Mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. O que é difícil para mim, o que é impossível para mim, para o Senhor não é. Então, aí vem a palavra, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O problema, a dificuldade, a sua dificuldade não é sua, ela é de Deus. Deus quer te garantir vitória, mas Ele necessita que você confie nele, de que você saiba que Ele vai se tornar favorável a você. Jó, né? E eu sei que serei justificado. Quer dizer, eu sei que o Senhor vai me dar vitória, né? Porque apresentei as minhas razões, que são conforme a tua vontade, conforme a sua palavra, né? Mas eu preciso desse socorro, eu preciso dessa saída. E o profeta aqui, no fim da profecia, fala para ele: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Quer dizer, creia na palavra do Senhor, creia nas promessas do Senhor, que o Senhor é o teu advogado, o Senhor é o teu médico, o Senhor é o teu protetor, o teu provedor, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para você. Então o que fez ele, né? Ouvindo ali a profecia, né? Que foi a confirmação de que a oração dele provocou um julgamento de Deus, dando a ele vitória, antes da batalha ser iniciada, né? E diz aqui que pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha bem, eles não precisaram usar armas. Os inimigos que vieram contra, eles se arvoraram uns contra os outros. Veio uma confusão no meio deles e eles guerrearam entre si um contra o outro e foram o quê? Desbaratado. Então, e diz aqui ainda que a hora que eles chegaram no ponto lá para olhar o inimigo, os inimigos estavam mortos, eram cadáveres. E o que fizeram eles? Ficaram ali saqueando, né?
foram 3 dias eles pegando despojos, porque ali havia muitas riquezas que foram deixadas, além do livramento, além da vitória, né? Além da vitória sobrenatural, que eles não precisaram usar armas naturais, mas o Senhor pelejou por eles. Deixa o Senhor pelejar por você, confia nele, mas não fique na inércia. É o ponto que é relevante dessa fala, é que nós devemos pelejar em oração. É uma contenda, né? É uma peleja. E como vencemos a peleja? Trazendo o Senhor para o centro, trazendo o Senhor para lutar por você, para lutar por nós. Agora, o que ficam muitos fazendo? Oh, Senhor, me livra, me guarda, me protege, mas não apresenta razões nenhuma diante de Deus, não tem um combate de oração, ou muitas vezes nem confia que Deus ouviu e que Deus vai entrar na peleja a teu favor. Então, e diz aqui, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E Josafá teve paz. Né? Aqui também nós temos quando Senaqueribe, né, no capítulo 32 do segundo livro de Crônicas, né, situação parecida, né? Tudo que está registrado nas Escrituras, você olha e pensa que é uma história, isso é só uma história, né? É só uma narrativa. Não, é Deus nos ensinando como Ele age, quem Ele é. Ele se revela nas Escrituras. Então, tudo que está escrito é para o nosso ensino. Aqui Ele está nos ensinando como guerrear. E diz aqui que, no capítulo 32, que Senaqueribe, né, rei da Síria, veio contra Ezequias, veio contra Jerusalém e ia dominar. Mas o que aconteceu? Senaqueribe falou, ouvindo, né? Tendo ciência do que Ezequias fez, porque o que Ezequias falou ao povo, né? Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está contra ele, com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Olha bem, para ser conosco está quem é mais forte, quem é mais poderoso. Contigo está o que é mais poderoso, que é mais forte. Com ele está o braço da carne. Olha bem, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Falou, opa, é mesmo. Né? Ezequias lembrou o povo que tem o maior, e o maior é com eles, o maior é contigo, lembra-te disso. O que fez Senaqueribe, na sua ignorância? Falei, não, que é isso? Ezequias está enganando vocês. O rei da Síria entrou em todas as outras cidades com a ajuda dos seus deuses e dominou tudo. Agora vocês vão acreditar que no Deus de vocês, no que Ezequias falou? Não? Quer dizer, começou a falar contra Deus, o Deus do céu. Aí não deu outra, né? Falou contra Deus, se arvorou contra Deus, né?
Então, o que acontece? Então o Senhor enviou um anjo, e um anjo que destruiu a todos os valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. Então, Deus veio e guerreou a guerra deles. Ezequias confiou no Senhor, ele levou ânimo ao povo, lembrou o povo, de que o maior estava com eles, que o maior era com eles, e que esse Deus daria, o Deus deles, o nosso Deus, lhes daria vitória, e não foi diferente. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Então, aprendemos o que aqui? Que vivemos num mundo em guerra, uma guerra invisível, que domina pensamentos e vontades dos homens e põe os homens para degladiar uns contra os outros, para destruição, para violência, para roubos, furtos, assassinatos e todas as mazelas humanas, e até para se arvorar contra o próprio Deus. Estamos em guerra, o mundo está em guerra contra Deus. Agora, os que conhecem a Deus abrigam debaixo das suas asas. Então, mas essas vitórias do povo de Deus, elas precisam de um combustível, e o combustível é a nossa fé em Deus, quer dizer, a nossa confiança de que Deus cumpre as suas promessas, de que Deus peleja a favor do seu povo, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, e Ele julga a causa difícil, o problema que nós, como pessoas, não podemos resolver. Olha bem, como que nós vamos lutar contra demônios, contra os principados, com os nossos recursos? Mas ele diz, as armas da nossa milícia, quer dizer, milícia da guerra, são poderosas em Deus. Quer dizer, Deus tem que ser invocado, Deus tem que ser trazido para o campo de batalha, para o centro da peleja, através do clamor, e Ele vai julgar a causa e vai dar vitória, para a glória de Deus e para a alegria nossa. E ainda quando a vitória chega, você supera, Deus superou para vocês dificuldades, deu solução, deu escape, Ele ainda permite a você reivindicar os despojos. Tem despojos, os despojos dos inimigos, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, não fica esperando. As pessoas ficam esperando. Eu entreguei essa causa para Deus, Mas entregou como? Tem forma? Daniel, Daniel ficou sabendo pelo livro de Jeremias que as assolações sobre Jerusalém seriam 75 anos. E ele falou, já está completado esse tempo, E o que ele fez ele? Buscou o Senhor, apresentou razões, pediu perdão pelos pecados da nação. Olha bem, ele apresentou as razões, ele fez como Jó, eu já tenho bem encaminhada a minha causa, a causa do povo de Israel, eu já tenho bem encaminhada, Então, ele confessou os pecados dele, os pecados da nação, porque nessa peleja importa em
confissão de transgressões, de pecado, reconhecendo que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo e que nós somos falhos, cheios de fraquezas, mas nós temos um Deus e maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? E Deus ali dá a libertação para o povo de Israel, porque alguém colocou a causa, encaminhou a causa diante de Deus. Se ninguém encaminhasse, ia ficar do jeito que estava, né? Se você não encaminhar suas causas diante de Deus, vai ficar como está. Se você se conformar, que as pessoas são conformistas, é assim mesmo, a gente vem no mundo para sofrer, isso aconteceu com meu pai, com a minha mãe, é assim mesmo, quem está na terra está sujeito a todas essas coisas. Alto lá, o que falta é uma disposição de combate, de uma confiança em Deus, de invocar a Deus, de não se conformar com este mundo, não aceitar as limitações, as dificuldades, as oposições, né? Nós nos arvoramos contra, porque sabemos que o maior está conosco, né? Para a glória de Deus, e nos dá vitória em toda e qualquer causa, em nome de Jesus. Seja uma bênção, haja paz, alegria e triunfo, recobre ânimo, busque o Senhor, guie a sua causa, apresente as suas razões, e você obterá a vitória em Deus, em nome de Jesus.